Simbora, galerinha, para mais uma videoaula de física. Sou Valério Henrique, professor de física, e hoje veremos o nosso estudo de termologia termodinâmica, física para segundo ano. Simbora aprender física. Vamos para a termologia. Termologia é a parte da física que vai estudar as definições de alguns termos utilizados no estudo da termo, no estudo da temperatura, do calor. A primeira definição delas é termômetro. Termômetro é um instrumento utilizado na medida da temperatura de um corpo. Logo, nós já temos noção dessa definição, não precisa estar decorando essa definição, não precisa estar embutindo na sua cabeça a definição de termômetro nem de uma outra. Só precisa ter a compreensão do que serve. Então, termômetro todos nós já compreendemos, é um instrumento que é utilizado embaixo da axila ou em uma região fechada do corpo, pode ser também na língua, para detectar a temperatura do nosso corpo. Então, o que vem a ser temperatura? Temperatura é a medida que o termômetro vai fazer, é a medida do grau de agitação das partículas de um corpo. Quanto mais agitados ou menos agitadas estão as partículas de um corpo. Isso é a temperatura. Vamos ao nosso exemplo. Supondo que eu tenho um frasco que está numa temperatura ambiente, temperatura normal, e ele tem um gás lá dentro. Esse gás que está representado aqui nesse círculo é a ampliação desse pontinho que está aqui. Estou nesse frasco. A ampliação do gás que tem aqui está aqui. Elas estão se movimentando aleatoriamente e com uma velocidade comum. Velocidade equiparada com a temperatura ambiente. Se eu adicionar calor aqui embaixo, ó, se eu inserir calor a esse meu sistema, se eu aquecer o gás que está aqui dentro, essas partículas vão receber energia térmica. Mais tarde, daqui a pouquinho, né, não tão tarde, falaremos sobre energia térmica. Essas partículas vão receber energia térmica e vão aumentar a sua aceleração, vão aumentar a sua velocidade e vão se agitar bem mais. Se elas se agitam bem mais, a temperatura aumenta. À medida que eu vou dando calor, elas vão se agitando e a temperatura vai aumentando. Se eu retirar esse calor e colocar gelo, eu vou diminuir a temperatura do sistema. Eu vou retirar calor lá de dentro, eu vou retirar a energia térmica de cada partícula. Elas vão diminuir a aceleração, vão diminuir a velocidade e vão diminuir a temperatura. Logo, a temperatura do corpo está intimamente ligada às velocidades dessas partículas, à agitação de cada partícula de um corpo. Por isso, na definição de temperatura, é a medida do grau de agitação das partículas de um corpo. Que partículas são essas? Átomos e moléculas, íons, tudo isso aí são as partículas que compõem um corpo, a matéria em si. Calor é a energia térmica que se transfere de um corpo para outro. Deixa eu colocar aqui, porque os alunos sempre confundem essa definição entre temperatura e calor. Temperatura, só posso falar de temperatura quando eu estou falando de um único corpo. Eu não poderia dizer como eu estou com calor. Eu estou com muito calor. Eu não poderia dizer isso porque eu estou usando apenas um corpo. Temperatura, vou colocar aqui, ó. Só posso falar de temperatura quando eu falo de um corpo. Já calor, eu tenho que falar de dois ou mais corpos. Quando eu digo eu estou com calor, eu estou me referindo a apenas um corpo. Então eu tenho que dizer eu estou com a temperatura alta. Porque temperatura é o grau de um corpo apenas. Enquanto que calor não. Calor é energia que se transfere de um corpo para outro. Coloquei aqui a definição. Calor é a energia térmica que está passando de um corpo para outro. Então tem que ter pelo menos dois corpos. Dois ou mais. Eu posso dizer que calor é a temperatura que está passando de um corpo para três corpos. Pode ser. Ou o contrário, calor que vem de três corpos para um. Também pode ser. Tem que ter mais de um corpo envolvido. Essa é a grande diferença entre calor e temperatura. Os alunos confundem bastante. Então memoriza, interage na mente, coloca na mente, temperatura um corpo, calor mais dois corpos. Energia térmica. Energia térmica é justamente essa energia responsável para causar esse movimento nas partículas. É quanto que as partículas consomem para se movimentarem. Isso é chamado de energia térmica. A energia consumida pelo movimento dos corpos de uma partícula. Equilíbrio térmico. Ocorre equilíbrio térmico quando eu digo que dois corpos possuem a mesma temperatura. Se eles estiverem com temperaturas diferentes, o que vai acontecer? Eles vão tender ao equilíbrio térmico, sempre. Se eu colocar dentro de um recipiente
um corpo A, um objeto qualquer, e um corpo B, onde o corpo B tem uma temperatura de 20 graus Celsius, supondo que eu coloquei um corpo com temperatura de 20 graus Celsius. E o corpo A, supondo que ele está com a temperatura de 80 graus Celsius. O que vai acontecer? Quer dizer, o objeto B que está com a temperatura baixa vai diminuir mais ainda a sua temperatura, próximo de um corpo que está com a temperatura alta, como se eu colocasse uma vela acesa e um bloco de gelo dentro de uma caixa. Pode o bloco de gelo resfriar mais ainda e a vela esquentar mais ainda na presença dos dois? Não. O que vai acontecer com a vela? O que vai acontecer com o bloco de gelo? A vela vai transferir calor para o bloco de gelo vai derreter. Isso que vai acontecer. Então, o corpo de maior temperatura cede calor, tem que ser o de maior, tá? Sempre o de maior. Vai ceder calor para o corpo B. Esse aqui passa do corpo A para o corpo B não é temperatura. É impossível o corpo A transferir temperatura para o corpo B. Porque temperatura tem que ter um corpo, lembra? Aqui eu estou falando de dois. O que vai ceder? O corpo A vai ceder energia térmica, exão, tesão. Abreviação de energia térmica. Quando o corpo A cede energia térmica para o corpo B, isso a gente dá o nome de calor. Calor é a energia que passa de um corpo para outro. É a energia que está em transferência de um corpo para o outro. É essa energia que está no ar. Essa energia quente que está passando do corpo A para o corpo B. Beleza. Se o corpo A perder energia térmica, o que vai acontecer com suas partículas? Vai diminuir a aceleração. Ela não é a responsável para causar a aceleração. Se ele está perdendo essa energia, ela vai perder a aceleração. A velocidade vai diminuir, a agitação das partículas vai diminuir e a temperatura do corpo vai baixar. O outro que está recebendo calor, que está recebendo energia térmica, vai ganhar aceleração, vai ganhar velocidade, as partículas vão se agitar, a temperatura vai aumentar. Logo, vamos supor que o corpo A baixa a sua temperatura para 60 graus Celsius e o corpo B aumente. Sei lá, vai aumentar aí para 40. É numa proporção exata? Não, depende das massas envolvidas. A gente vai estudar isso em calorimetria. Qual é o ponto de equilíbrio de temperatura dos dois? Aí depois o corpo A perdeu mais ainda, supondo que o corpo A chegou a 50 graus Celsius e o corpo B também subiu para 50. Houve uma igualdade de temperaturas aqui, ó. O corpo A está com a mesma temperatura do corpo B. Quando isso acontece, eles atingiram o equilíbrio térmico. Quando é que atinge o equilíbrio térmico? Quando os dois corpos ou mais corpos se igualam com a mesma temperatura. Igualou com a mesma temperatura? Sim, professor, igualou. Então, show, chegou no equilíbrio térmico, acabou o ponto. Quando chega aqui no equilíbrio térmico, o calor deixa de existir. Quer dizer, a transferência de energia que estava ocorrendo do corpo A para o corpo B não vai mais acontecer. Deixa de existir a transferência de calor. Existe energia térmica? Continua existindo energia térmica? Sim. O corpo A tem sua energia térmica própria, que está sendo consumida para movimentar suas partículas. O corpo B também tem sua energia térmica própria. O que não existe mais é o corpo A ceder energia térmica para o corpo B. Nem o corpo B vai ceder energia térmica mais para o corpo A. Quer dizer, essa energia que estava no ar, que estava em transferência, não existe mais. E isso é o calor. Deixa de existir calor no equilíbrio térmico. Show? Então vamos para uma observação. Dentro do equilíbrio térmico, nós temos essa transferência de energia, calor. Temos a lei zero da termodinâmica, que ela diz assim, ó, se um corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B, quer dizer, a temperatura de A, deixa eu apagar aquilo lá para não ficar na frente, quer dizer, a temperatura de A é a mesma temperatura de B, se o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B, e se o corpo B está em equilíbrio térmico com o corpo C, então eu posso concluir que o corpo C está em equilíbrio térmico com o corpo A. Quer dizer, supondo, se o corpo A estiver com 40 graus Celsius, e B está em equilíbrio térmico com B, o que é equilíbrio térmico? Igualdade de temperaturas. Então B também tem a mesma temperatura de A.
Se A está em equilíbrio térmico com B, A tem 40, B também tem 40. E eu continuo dizendo, olha gente, mas o B também está em equilíbrio térmico com C. Se B também está em equilíbrio térmico com C, então C também é 40 graus Celsius. Se C é 40 graus Celsius e A é 40 graus Celsius, eu posso dizer então que A está em equilíbrio térmico com C. Ou o inverso, C está em equilíbrio térmico com A. Dá no mesmo. Essa é a lei zero da termodinâmica. Simbora. Esse daqui. Esqueci de falar. Eu até falei, mas não frisei, tá? Quero frisar. Isso aqui representa variação. Opa, aí. Isso aqui representa uma variação. Eu quero olhar só para de cima. Isso aqui representa variação de Celsius, que é esse menos esse. Não quero olhar para o de baixo, só o de cima. O de baixo também é uma variação, tá, gente? Mas não vai me interessar não, só quero o de cima. Vamos fazer esse daqui, que é variação de K, que vale esse menos esse. Isso aqui, variação de F, que vale esse menos esse. E isso aqui é variação de V, que termômetro é esse? V, termômetro Vavá, que é esse menos esse, que termômetro que eu inventei. Isso quer dizer que em cima eu posso substituir tudo por variação. Vai ficar assim. Tá aqui esse aqui, ó. Em cima tudo eu posso substituir por variação. Embaixo eu não mexo. Terminou lá, mas deixa eu colocar aqui os termômetros. Agora eu posso fazer a igualdade. Se eu faço que C, vou usar C e K primeiramente. C sobre 100 é igual a K menos 273 sobre 100. Se eu dividir as duas parcelas por 100, eu tenho que C vai ser igual a K menos 273. Essa é a fórmula da transferência de valores de Celsius para Kelvin ou de Kelvin para Celsius. Anota essa fórmulazinha no seu caderno. Agora eu vou fazer C com F. Vai ficar C sobre 100 igual a F menos 32 sobre 180. Lá eu dividi, isso aqui eu dividi por 100. Esse daqui eu vou dividir por 20. Dividir por 20. Vai ficar C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. F menos 32 sobre 9. Também é fórmula, anota a formulazinha, é a conversão de valores de Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius. Faltou agora Fahrenheit e Kelvin. Eu tenho que K menos 273 sobre 100 vai ser igual a F menos 32 sobre 180. Mesmo jeito que eu fiz em Celsius, vou dividir isso aqui por 20. Ficando K menos 273 sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Tá aí as três formulazinhas de transferência. Se eu quiser a de Celsius e a de Vavá, também posso. Vou fazer no cantinho aqui. Se eu quiser de C sobre 100, C sobre 100, vai ser igual a V mais, lembra? É V mais 20 dividido por 80. Posso parar aqui ou simplificar se você quiser. Se você quiser simplificar, você simplifica tudo por 20 também. Vai dar 5,4. Fazendo K agora, Kelvin e Vavá. K menos 273 sobre 100 vai ser igual a V mais 20 sobre 80. Pode simplificar também, do mesmo jeito do Celsius, vai dar 5,20. 5,4, né? Vai dar 5,4. E o último, apertadozinho aqui para fazer, é F. F menos 32 sobre 180 vai ser igual a V mais 20 sobre 80.
Tá aí as fórmulas de transferência. Essa de cá é um termômetro que eu inventei. Vamos treinar isso nos exercícios. Mas esses aqui vocês precisam ter no caderno a partir de agora, para os exercícios que virão. Show de bola? Vamos agora para a variação. A parte de cima, tudo que está em cima eu vou trocar por variação. Eu vou arrancar o C. Apaga tudo que está em cima. Ó. Acompanha, vou apagar o que está em cima. Vou apagar esse também que está em cima. Vou apagar esse também que está em cima. Vou apagar esse também que está em cima. E vou apagar esse. E no meu também, mas vou fazer com o meu não. Só vou fazer até aqui. Em cima eu vou colocar variação agora. Variação de C sobre 100 igual a variação de F, de K, né? Isso aqui é K. Variação de Kelvin sobre 100. Aí continua fazendo a mesma divisão. Nessa formulazinha agora, eu tenho que variação de Celsius é igual a variação de K. O que é que isso quer dizer? Que qualquer valor de variação de temperatura, por exemplo, se a temperatura for de 20 graus Celsius e de repente aumentar para 100 graus Celsius, sofreu uma variação de quanto? De 80. Essa variação de 80 tanto é em Celsius quanto é em Kelvin. Se tiver uma variação de 80 graus Celsius, vai acontecer a mesma quantidade de variação em Kelvin também. São iguais. Agora aqui no outro, variação de C sobre variação de F. E vai resultar em variação de C sobre 5 igual a variação de F sobre 9. É outra fórmula também, tá, galera? Vou até frisar. Ó. É essa nota no caderno, essa nota no caderno. Essa nota no caderno, essa nota no caderno. São fórmulas também. Mesma coisa no outro. Variação de F, de K, né? Essa aqui é K. Variação de K. Variação de K sobre 100, variação de F sobre 180. Isso vai ficar parecido com o que está em C. Variação de K sobre 5 igual a variação de F sobre 9. Vixe, professor, ficou igual. Por quê, hein? Porque variação de K não é igual a variação de C? É só substituir aqui variação de K, porque elas não são iguais. Então, variação de K sobre 5, variação de F sobre 9. Pronto, anota essas formulazinhas. Essa e essa. São 6 fórmulas para vocês tomarem nota no caderninho. Bons estudos para vocês, galerinha. Não se esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. Fui! Simbora aprender física!